está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas honras, glórias e majestades por toda a eternidade. Você é convidado a fazer parte da adoração, se entregando e se derramando em louvor a esse Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado do mundo. Eu peço que você se levante, porque a gente vai juntos agora glorificar o nome do Senhor através dessa canção. E você que está em casa, cante conosco também e se entregue em adoração daí. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ao que se assenta sobre o trono do céu. Posso ouvir esse coral de adoradores? Diga: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Amém. Toda a criação adora o Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, agora com os homens, cantem. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Todos juntos, Jesus! Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida. Santo,
diga isso. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Nós estamos vivendo semanas muito importantes para o nosso país. Como igreja adventista, nós nos mantemos apartidários, é verdade. Nós não apontamos uma direção, nós reconhecemos que essa é um direito da esfera civil, que os membros, de forma individual, podem aplicar os princípios bíblicos e escolher o que fazer, como viver esse momento eleitoral. Mas nós não somos apolíticos, nós não somos contra a vida na polis, na cidade. Nós entendemos que o cristão tem um papel a desempenhar no ambiente civil. Dentre os vários papéis que nós temos, um deles nós vamos fazer nessa semana, que é a oportunidade de escolher o nosso, ou aqueles que irão governar a nossa sociedade. E temos um texto aqui numa das cartas que Paulo escreveu a Timóteo, que eu acredito que é importante para esse momento delicado, importante, vai definir muitas questões que acontecerão nos próximos 4 anos do nosso país, ou especialmente aqui da nossa cidade. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, Paulo diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todas as pessoas, pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Não importa qual lado do espectro você se identifica, não importa. Não importa, inclusive, se você concorda com tudo que está acontecendo ou não, se você quer participar desse momento civil ou não, não importa. Mas como cristão nós somos chamados a orar incessantemente por todas as pessoas, inclusive por aquelas que nos lideram, concordando ou não concordando com a forma de nos liderar. Então, nesse momento, eu quero convidar a você para orar não pelo candidato A, B ou C, longe disso, mas a orar pela nossa comunidade, pela nossa sociedade. Nós não vivemos no vácuo, nós não vivemos no espaço. Nós temos pessoas ao nosso redor e a vida da sociedade nos importa, nos interessa. E que nós oremos para que Deus atue de forma poderosa, para que o Espírito Santo dele dirija as coisas, para que esses indivíduos que possuem autoridade possam viver uma vida e promover uma vida tranquila, em paz, em honestidade e em dignidade. E isso é importante não só para nós, mas principalmente para aqueles que mais precisam. Então eu quero convidar esta comunidade a orar nesse momento juntos por esta causa em especial, dada a circunstância em que estamos. Se você pudesse ajoelhar, vamos falar com Deus. Deus querido, nós entendemos que tudo passa pela Tua aprovação. Na Tua palavra fica claro que o Rei verdadeiro desse universo é o Senhor. É o Senhor quem nos governa. Mas o Senhor permitiu que neste mundo nós tivéssemos formas de governos humanos. E longe de querer, como igreja, determinar a direção que a nossa membresia deve agir no ato civil da eleição, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe com a compreensão do Teu Santo Espírito, de que nós temos um papel na sociedade para abençoar, um papel para servir, um papel para escolher e um papel para orar. E hoje nós queremos orar por um grupo que raramente oramos, mas é importante. É um grupo que determina o destino da vida de muitas pessoas.
Pode ser que muitos deles nem creiam em Ti, e é um direito que eles têm, mas nós pedimos para que Teu Santo Espírito impressione o coração de qualquer forma, para que as coisas possam ir na melhor direção possível, para que os necessitados sejam atendidos, para que a nossa vida seja como a Tua palavra diz, uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida de honestidade, com dignidade. Abençoe o nosso país, abençoe cada cidade do nosso país, abençoe a nossa cidade que tem tantas necessidades, que sejamos luzes por este mundo e que a nossa luz brilhe até chegar na plenitude da luz de Cristo Jesus. É o que nós oramos em nome dele. Amém, Pai. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A bondade de Deus, a fidelidade de Deus ultrapassa toda a compreensão humana. E quando a gente se lança a confiar no poder de Deus, na sua bondade, na sua fidelidade, a gente se torna a perfeita matéria-prima para Deus fazer coisas extraordinárias. Meu nome é Rosiane e eu nasci em Salvador e eu tenho 2 irmãs. E eu não sei se tem alguém aqui de Salvador, mas tem uma coisa chamada lá subúrbio ferroviário, que é uma periferia, e a gente nasceu e foi criadas todas nesse lugar. Só que, como a gente não tinha muitas condições, então desde cedo a gente começou a trabalhar na feira com a minha mãe, com o meu pai. E quem já trabalhou em feira sabe, a gente trabalha muito para pouco dinheiro. E a gente ia cedo, 4 da manhã, voltava depois do almoço. E a gente sentava no chão, separando as moedinhas, as de 5 centavos, de 10 centavos, 50 centavos. E fazia o balanço do dia. Em geral, a média era ali 50 reais por dia. E por mais que eu fosse criança e não entendesse a magnitude do dinheiro, eu sabia que menos moeda era menos dinheiro. E aí a gente chegava a fazer o balanço, dava lá 50 reais. A manhã falava, agora é hora de tirar a parte de Deus. E confesso, gente, que eu sempre tive uma mente muito racional e prática. E eu não entendia que como que a gente vai dizimar com pouco dinheiro. Aí a manhã tirava lá 5 reais do dízimo, R$1 da oferta. E isso começava a me incomodar, porque era menos dinheiro pra gente. E manhã sempre falava, Deus é bom. E eu não entendia como que minha mãe, no meio de tanta dificuldade, entendia que Deus era bom. Só sei que por 19 anos, manhã, né, com sua fidelidade a Deus, nos ensinando que Ele era bom, a gente ficou vivendo de refeição em refeição. Sempre era a próxima refeição. O que é que vai acontecer na próxima refeição? E lá no bairro as pessoas não faziam ensino médio, não iam para a faculdade. E desde criança a mãe falava, as minhas filhas vão ser diferentes. Elas vão estudar. E as pessoas achavam que mãe era louca, né? Só sei que depois de 19 anos, a fidelidade de Deus se manifestou na nossa vida. E foi super rápido, foi uma atrás da outra. E o sonho de minha mãe era que todo mundo fosse para a faculdade. E Deus fez muito mais do que ela queria, né? E a gente pôde ver as minhas 2 irmãs ingressarem na Universidade Federal da Bahia. Depois eu ingressar na USP. E minha mãe sempre dizendo, Deus é bom. E esse pedaço da minha história, esse pedaço, né, um recorte da minha história, me lembra de um versículo que eu sou apaixonada, que está em Isaías 60, 22, que diz assim, eu sou o Senhor, na hora certa farei com que isso aconteça depressa. Depressa. A gente levou 19 anos achando, eu, né, pelo menos, achando que tínhamos sido esquecidos por Deus,
que nada estava acontecendo, mas Deus estava ali forjando algo grandioso nas nossas vidas. E hoje eu estou aqui para te dizer, se você estiver nesses 19 anos, não se preocupe. Na hora certa, o Senhor vai fazer com que isso aconteça depressa. E nesse momento você vai ter a oportunidade de agradecer a Deus, demonstrar sua fidelidade a Ele, que Ele é bom. E os diáconos vão passar as salvas e demonstre, né? Talvez você não esteja vendo, mas confie que Deus é bom. E você que está nos assistindo na internet, você vai ter a oportunidade de também estar ofertando, dizimando por meio do QR Code. E o e-mail que vai aparecer aqui também vai ser a oportunidade de você enviar o comprovante para você dizer qual que vai ser a destinação da sua oferta. Que Deus te abençoe e confie que Deus vai operar na sua vida de maneira depressa. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar.
Querido Deus, sai nos céus, te agradecemos porque a sua bondade, a sua fidelidade ultrapassa toda a compreensão humana. Nos ajuda, Senhor Deus, a entendermos que mesmo nos momentos de adversidades, o Senhor continua sendo bom. Vem estar com todas as pessoas que estão aqui presentes, para que elas saiam daqui com a certeza que o Senhor está fazendo grandes coisas nas nossas vidas. E em breve, o que a gente tanto está esperando acontecerá depressa. Nos abençoa e nos ilumina, em nome de Jesus. Amém. Voltando aqui para o nosso momento de adoração através de canção, de louvor, eu peço que você se levante. Eu quero lembrar com você de um texto que tem de Jesus conversando com os discípulos no livro de João. Ele está numa conversa informal ali, e ele começa a fazer alguns paralelos e usa alguns sinônimos. E ele diz que ele é a videira verdadeira, e de que nós somos os ramos. E se a gente quiser produzir frutos dele, a gente precisa estar conectado nele, porque é dele que vem a força, o poder, o vigor, os milagres vêm do Senhor. E eu quero cantar disso com você, porque a nossa força vem dele. Se a gente estiver nele, nós seremos fortes como um só. Não falhará, não falhará, não me abandona. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra voarmos. Ele é o poderoso Deus, o poderoso.
exaltado. Eu quero cantar disso com você. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. E Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Amém. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Ele é exaltado. Há alguns sábados atrás, o pastor Cândido esteve pregando aqui junto com a gente, junto com a Melina, que é a esposa dele, né? E no dia ela cantou com a gente algumas canções e falou com a gente no final do quanto era prazeroso adorar a Deus junto com vocês, porque a igreja cantava, participava da adoração. Mas ela fez menção a uma das músicas, que é a música Deus é Deus, e ela falou: essa música mexeu muito comigo, me emocionou demais, como é difícil cantar disso. E na semana passada eu estava vendo o Instagram e ela fez um texto, e ela postou um vídeo aqui da igreja, da comunidade cantando essa música, da gente cantando junto. E ela colocava assim na legenda do vídeo: como é fácil cantar essa música, porque a música é gostosa de cantar, mas como é difícil viver essa verdade, porque como confiar, como entregar tudo para Ele quando a gente está no vale, quando a gente está nas dificuldades da vida. Por outro lado, às vezes a gente está no topo da montanha, está num dia ensolarado, está indo tudo bem, e do seu lado hoje tem alguém que pode estar no topo da montanha ou no mais fundo do vale. E a gente vai cantar essa música para Deus agora, se entregando para Ele, confiando de que Ele sabe o fim desde o princípio. E se a gente está passando por isso agora, é porque Ele quer de alguma forma usar isso para nos salvar nele. E eu quero cantar dessa verdade com você, que é tão difícil de ver, mas que pedindo para Ele nós vamos conseguir enxergar pelo prisma do céu e não pelo nosso. Mas que a gente enxergue isso como igreja agora, cantando essa canção, Deus é Deus.
mulheres começam cantando assim: minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Tudo vem dele. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Todos juntos, se Deus fizer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. E a igreja canta. Se Deus fizer, se não, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Ele é Deus independente de quem nós somos. Cante assim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, mas se não der, Bom Deus e Pai, como nós acabamos de cantar, nós queremos ter uma vida de adoração, de louvor ao Senhor, independente das circunstâncias. Sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, nós suplicamos ao Senhor que a nossa vida seja uma vida de dependência e entrega ao Senhor. Uma entrega total e restrita. Deus eterno,
Obrigado por mais este sábado, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui neste lugar para podermos comungar entre irmãos, nos relacionarmos entre amigos, mas também para podermos ter um encontro real e transformador contigo. Obrigado, Deus, pelos louvores. Obrigado pela oportunidade de poder exaltar o teu nome através do cântico. Mas, bom Deus e Pai, suplicamos ao Senhor que tu continues falando conosco por intermédio da tua palavra e que ao ouvi-la, nós possamos humildemente nos render e nos submeter ao Senhor. Fala conosco, Pai, mais uma vez pedimos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Nós teremos um momento especial agora e eu estou aqui dando uma olhadinha, procurando o meu amigo, o pastor Ricardo. Eu não sei se ele está aqui, eu não o vejo. Ô, amigão, está aqui. Amigos, hoje nós queríamos fazer uma menção especial a uma pessoa muito importante para nós. Nossa comunidade tem algumas pessoas que trabalham muito intensamente por nós e nós queremos mencionar uma pessoa que trabalha incansavelmente, é conhecida pela maioria e que hoje nós celebramos o dia da secretária das igrejas adventistas. A Vandinha, vem cá um minutinho, Vandinha, por favor. Nós entendemos que muitas pessoas trabalham pela causa de Cristo aqui, muitas pessoas exercem um ministério lindo, maravilhoso. O ponto é que a Vandinha, ela é o primeiro contato de muita gente. Deixa eu ver uma coisa. Quantas pessoas aqui, quando se tornaram membros, ou através do batismo, ou através de uma transferência, bateram um papo com a Vandinha? Deixa eu ver aqui assim. Aí, ó, tá vendo? Não é uma pessoa ou duas, é muita gente. Vandinha, Deus tem sido muito louvado e nós sabemos que Ele tem ministrado através da tua vida. Esse ato de receber as pessoas, esse ato de cuidar dos registros, esse ato de cuidar dos registros administrativos da igreja, tem sido uma bênção. E apesar de ser um trabalho de bastidor, hoje nós queremos tornar público para que você receba o reconhecimento que lhe é devido, tá bom? Nós sabemos que tudo que você faz é por conta da graça de Deus, mas a gente quer agradecer pela tua vida, tá bom? A gente providenciou uma lembrancinha bem simples, só para te agradecer por tudo isso, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora por você, minha querida. Deus querido, nós te agradecemos porque pela tua graça nós temos pessoas que abençoam a nossa comunidade com o seu voluntariado e a Vandinha é uma delas. Ela tem feito a diferença na vida de muita gente. Muitos batizandos, muitas pessoas que transferem seu registro de membro para a Nova Semente, são acolhidos, atendidos, observados pela Vandinha. E o cuidado que ela tem tido com as pessoas é perceptível no carinho que ela recebe. Mas nós queremos agradecer a Ti, Pai, que trouxe ela até nós, que cuida, mantém, sustenta a vida dela. E por isso hoje queremos pedir uma bênção especial, que o Senhor dirija a vida dela, que cada passo no caminho seja guiado por Ti através do Teu Santo Espírito. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Vandinha querida, Deus abençoe a todos. Bom culto. Muito bem, obrigado por sua presença. Aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, é muito bom também ter você assistindo conosco. Como sempre digo, faça planos para que você possa estar conosco aqui presencialmente. Vandinha, Deus continue te abençoando, como foi dito. É bom estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Apenas uma breve menção sobre o nosso querido pastor Igor. Ele segue fazendo o acompanhamento médico. Os planos é que na próxima semana, pela graça de Deus, ele esteja conosco aqui e possa nos alegrar com a sua presença e também com a exposição da palavra, nos abençoando assim como tem feito até aqui. Apenas um recadinho especial: na sequência dessa adoração, quando terminarmos o momento da nossa adoração, nós teremos o nosso convívio. Um rápido spoiler: hoje o nosso convívio será muito especial. Nós teremos a participação de toda a nossa juventude, todo o grupo do Nova Essência participará conosco desse momento de integração e estudo da Bíblia, e eu convido para que você esteja conosco.
Às 15h30 temos a nossa classe de estudos da Bíblia, o Começos. Você está então convidado a participar. E na quarta-feira nós temos a nossa sala de oração, sempre às 20 horas. Como introdução à nossa reflexão dessa manhã, eu quero convidar vocês a assistir um vídeo comigo, e depois eu vou explicar, e com a graça de Deus, nós vamos contextualizar e vocês entenderão o porquê desse vídeo. É um vídeo curtinho, uma matéria jornalística de 2 minutinhos apenas. Esta cena é tão comum, mas tão comum, que basta ligar a câmera que a gente flagra dezenas de distraídos em poucos minutos. Gente que fala ou manda mensagem pelo celular enquanto dirige. Gente que caminha sem tirar o olho do smartphone. É perigoso? Ah, muito. Muito. Pode ser roubado, alguma coisa do gênero. Cair também. Tem medo de cair, se quebrar? Tenho. Mas eu tenho tanta coisa pra fazer que eu saio fazendo tudo ao mesmo tempo. Aqui é a parte da empresa, aqui é parte do time de futebol, aí a gente vai na correria, vai digitando, falando e correndo. E isso acontece no mundo todo. Na Coreia do Sul e na China, esse pessoal que sai mexendo no celular sem ver por onde anda, recebeu o nome de zumbi de smartphone. Nesses países, uma espécie de semáforo foi instalado no chão, para o pedestre saber quando atravessar a rua em segurança. Em Buenos Aires, este homem foi parar no meio dos trilhos do trem porque não largava o celular. Por sorte, tinha gente por perto para ajudar. Aqui em São Paulo, mais de 4 milhões de passageiros usam o metrô todos os dias. E os acidentes envolvendo gente distraída são comuns. Só nos últimos 3 meses, aqui na linha 5 Lilás, foram quase 400 ocorrências. Mais de 50% das pessoas que procuraram atendimento médico sofreram acidentes quando estavam distraídas nas escadas rolantes. E muitos se acidentaram ao passar neste vão aqui, entre a plataforma e o trem. Por causa disso, a concessionária que administra a linha Lilás iniciou uma campanha para chamar a atenção dos distraídos. Painéis foram espalhados por todos os cantos das 17 estações. E vídeos são exibidos alertando para o perigo de não tirar o olho do celular. Pessoas não enxergam o que está acontecendo à sua volta e não escutam o que está acontecendo à sua volta. Isso acaba sendo bastante preocupante. Principalmente quando você estiver na escada rolante, a nossa recomendação é não usar. É aguardar um local seguro para poder utilizar o celular. E se alguém não viu nada, porque ficou o tempo todo assim, grudado na telinha, tem também avisos sonoros incentivando os passageiros a mudar esses hábitos. Acabei de ouvir a propaganda de não usar o celular, eu me concentrei. Não olho durante a passarela, mas quando chega na escada rolante, eu já pego o celular automático. Por que desse vídeo? Qual é a reflexão que eu quero fazer com vocês? Eu queria que você pensasse um pouquinho no livro dos Salmos, o capítulo 121, o versículo de número 1. Esse salmo diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes. E aí vem a pergunta do salmista: de onde me virá o quê? O socorro. E no versículo 2, o salmista, naturalmente responde: olha, o meu socorro vem do Senhor. Mas o meu Deus, ele não é qualquer Deus. Ele é o Deus, o Criador dos céus e da terra. E pensando no versículo de número 1, eu queria estudar e refletir com vocês rapidamente um pouquinho sobre a questão do olhar. Só que, pessoal da técnica, não está funcionando. Está aqui o passador, só para que vocês estejam cientes. Quando nós lemos o Salmo número 121, verso 1, eu queria fazer uma paráfrase com você. O salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Baseado nesse vídeo, nessa matéria onde o celular tem causado tanta distração, a minha ideia aqui não é falar sobre o uso de telas, porque eu tenho certeza que aqueles que aqui estão, aqueles que assistem conosco, são pessoas que fazem um uso parcimonioso, comedido e equilibrado do celular. Mas a questão que eu gostaria de refletir com você, parafraseando o Salmo de número 121, versículo 1 é: eleva os meus olhos para onde? Onde é que eu e você temos fixado o nosso olhar? Onde é que eu e você temos detido a nossa atenção? No livro de Apocalipse, capítulo 3, ali nós temos a última carta que fora, ou melhor dizendo, a continuidade daquelas 7 cartas. A carta destinada à 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, que nós entendemos que teve a sua aplicação literal para aquela igreja, literalmente, mas que de modo representativo ela aponta para a igreja que existirá nos últimos momentos antes que Cristo volte a esse mundo. E o interessante é que quando nós lemos ali no capítulo 3, versículo 18,
Em sua palavra, Deus dá alguns conselhos. Ele começa dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro, vestes e colírio. No primeiro momento, Deus descreve a condição daquela igreja, as características daquela igreja. E a igreja de Laodiceia, que ficava situada em uma cidade extremamente rica e abastada, consequentemente, aqueles que viviam naquele local eram homens e mulheres que também viviam nessa condição. E eles muitas vezes olhavam para a sua própria vida e entendiam como que se não precisassem de nada. E é então que Deus diz: eu te dou um conselho, que de mim você compre ouro, que de mim você compre vestes e que também você compre colírio. Quando nós nos voltamos para esse texto e nós entendemos aquilo que Deus apresenta para nós, nós entendemos naturalmente que quando Deus fala para que eles adquirissem o ouro, isso tinha uma representação da fé, algo que representava a riqueza espiritual que eles precisavam ter. As suas vestes apontavam para a justiça que emana única e exclusivamente de Cristo. E de acordo com como diz o profeta no Antigo Testamento, Jeremias, Jesus Cristo, o nosso Deus, o Senhor é a nossa justiça. A nossa própria justiça, como diz o texto, não passam de meros trapos de imundícia. E então, finalizando o versículo 18, ele diz: aconselho-te que de mim compres o colírio, para que então você possa ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. O colírio aqui representa a unção e a manifestação, a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. E é somente, única e exclusivamente, diante da ação do Espírito Santo na minha e na sua vida, que eu e você poderemos então entender qual é realmente a minha e a sua condição. Não, acho que é a minha mão mesmo, não tem jeito, tá bom? Ele não está funcionando, está ligadinho, tudo certinho, mas não está ainda. Pensando nisso, queridos, e fazendo e estabelecendo essa correlação e pensando na minha e na sua vida, o nosso jornadear e caminhar nesse mundo até que Jesus Cristo volte, a questão do meu e do seu olhar, a importância do direcionamento, o foco que eu e você estabelecemos e damos na nossa vida é algo extremamente importante. Isso vai acontecer até que Jesus Cristo volte. Isso foi manifestado lá no Jardim do Éden. Lembra-se do relato da queda, Gênesis capítulo 3, verso 6. Nos diz o texto bíblico que Eva tem um diálogo ali com uma serpente. E depois, em um segundo momento, depois de que o inimigo coloque e planta a dúvida na mente de Eva, Eva naturalmente, o texto bíblico diz que ela olha para aquele fruto, ela passa então a desejá-lo. E então nós encontramos o que nós chamamos e entendemos no relato bíblico como a queda, a entrada do pecado no nosso mundo. A Bíblia assevera e mostra para mim e para você claramente que eu e você somos frutos, somos reflexo daquilo que eu e você contemplamos. É por isso que Paulo, na segunda carta dele, capítulo 3, verso 18, ele diz que quando eu e você contemplamos a glória do Senhor, nós podemos ser transformados por Ele de glória em glória. E todas as escolhas que eu e você fazemos, elas vão derivar daquilo que eu e você temos contemplado. A Bíblia, ela apresenta para mim e para você de modo bastante claro, tanto o coração como o ato de olhar, como sendo uma metáfora, uma comparação com a minha e a sua mente. Vamos ler dois textos que ilustram isso facilmente para nós. Livro dos Salmos, por gentileza, capítulo 119. Eu quero ler com vocês o versículo de número 18. Livro dos Salmos, capítulo 119, o verso de número 18. Olha o que o salmista diz aqui. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aqui Davi naturalmente não está falando do ato de ler e entender aquilo que é apresentado. Ele está dizendo: não, Senhor, desvenda o meu olho, me conceda entendimento, discernimento, sabedoria, para que eu contemple aquilo que a sua palavra apresenta para mim, mas muito mais do que isso, para que ao contemplar eu coloque e torne isso de modo prático
e experiencial, que eu viva isso, que isso se torne realidade na minha vida. Agora vamos para Provérbios capítulo 2, verso 10, por favor. Provérbios capítulo 2, o versículo de número 10. Aqui em Salmo 119, verso 18, o texto aponta para nós essa correlação e apresenta o olho como sendo então uma metáfora para o meu e o seu pensar, para mim e para a sua mente. Agora aqui em Provérbios capítulo 2, verso 10, o texto diz: porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O texto bíblico diz: a sabedoria vai entrar no seu coração. O coração era tido como a sede das emoções, como a sede do ser, como a sede da personalidade, dos pensamentos. Então, há uma correlação extremamente estabelecida na Bíblia. Se você ler na sua casa, Provérbios capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 23, ou estender até o versículo 27, você vai perceber que a Bíblia estabelece claramente que tanto o ato de olhar, como quando se diz e se fala do coração, eles estão correlacionando esses dois assuntos com a questão da nossa mente, do nosso pensar. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Jesus Cristo disse que os nossos olhos são a lâmpada, são como que lâmpadas para o nosso corpo. Ele apresenta para mim e para você que a capacidade do meu e do seu relacionamento com Deus, a claridade espiritual que eu e você teremos, e como isso vai reverberar e vai ser refletido na minha e na sua vida, depende da qualidade daquilo que eu e você absorvemos, daquilo que eu e você permitimos que entre na minha e na sua mente, no meu e no seu pensamento. Queridos, eu costumo dizer que Deus nos concedeu 5 superpoderes, que são os nossos sentidos. É mediante os nossos sentidos que eu e você temos a nossa percepção de mundo. Através da maneira de tudo aquilo que eu e você absorvemos, através desses poderes que Deus nos concedeu. Eu e você formamos, estabelecemos a nossa cosmovisão, a nossa leitura de mundo. E Jesus Cristo diz nesse texto que dependendo daquilo que influi o seu pensamento, daquilo que molda, daquilo que você fixa o seu olhar, ele diz, talvez aquilo que era para ser luz pode se transformar em muitas trevas na sua vida. No Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 17 e 18, há um diálogo interessante entre Jesus Cristo e os seus discípulos. Jesus tinha realizado um milagre e os discípulos esqueceram de levar consigo alguns pães. E eles começam a debater entre si sobre isso. E Jesus diz, olha, não atentem tanto para isso não é o essencial. Mas tomem cuidado com o fermento dos saduceus e também dos fariseus. Jesus Cristo estava apresentando e dizendo para eles, vocês devem focar em outra coisa. Mas os discípulos, sendo tardos na compreensão, eles pensaram que Jesus Cristo estava falando literalmente da questão do pão. E o que Cristo estava procurando apresentar a eles era o perigo das influências destrutivas do legalismo, da hipocrisia, do racionalismo, do materialismo, da imortalidade e também do mundanismo. E é por isso que Jesus olha para aqueles homens e diz, vocês têm olhos, mas parece que vocês não veem. Vocês têm ouvidos e não ouvem. O que Cristo estava dizendo para eles é o seguinte, vocês não estão compreendendo. E aqui se reforça a conexão que há nessa metáfora entre o olhar e a nossa mente, o nosso pensamento. Um outro exemplo bastante claro e categórico disso é quando Jesus Cristo nasce. Os pais de Jesus levam aquele garotinho, o Filho de Deus, o Verbo encarnado ao templo. E lá em Lucas capítulo 2, versículos 29 a 32, diz que Simeão, um homem idoso, quando olha para Jesus Cristo, ele entende e contempla que diante dele estava o Messias prometido. E ele diz, eu posso agora morrer, porque eu vi a salvação. É quando aquilo que o profeta Isaías tinha escrito lá em Isaías 49, há mais de 700 anos antes. Simeão compreendeu que diante dele não estava um homem que viria trazer a libertação do jugo de uma outra nação, mas que de acordo com as profecias bíblicas, conforme Mateus 1, 21 e Atos capítulo 4, verso 12, ali estava aquele que veio salvar homens e mulheres do poder do pecado. Nesse mesmo evangelho, no capítulo 24, versículos de 30 a 32, Jesus Cristo se encontra com 2 discípulos que vão caminhando pela estrada de Emaús. E Jesus ali, num determinado momento, Jesus se assenta com eles, ele parte o pão. E muitas vezes nós olhamos para essa situação e identificamos claramente, foi pelo partir do pão
que eles identificaram e reconheceram que era o Mestre, que era Jesus Cristo. Naturalmente, essa é uma possibilidade. Mas quando nós acompanhamos toda a descrição do texto, e quando Jesus realiza aquilo, o versículo 31 vai dizer que os olhos daqueles discípulos, eles foram o quê? Abertos. Mais um texto que reforça para mim e para você a correlação existente entre o nosso olhar, o nosso coração, comparado metaforicamente com a nossa mente, a importância do nosso raciocínio e do nosso pensar. Mais uma vez eu me pergunto e te pergunto, eu e você temos direcionado, elevado o nosso olhar para qual lugar? A direção do meu e do seu olhar vai determinar como será a nossa caminhada aqui até que Cristo volte. Quando eu e você olhamos na direção correta, nós encontramos vida, nós recebemos orientação de Deus. Mas quando eu e você desviamos o olhar, as consequências podem ser desastrosas. E eu quero concluir com vocês, relembrando 3 episódios, rapidamente, que se encontram na palavra de Deus. Antes, porém, eu queria ler um texto com vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler 2 versículos aqui, versos 6 e 11. Capítulo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, versos 6 e 11. 1 Coríntios, capítulo 10, os versos 6 e 11. Olha o que diz o texto, versículo 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos é chegado. Quando nós acompanhamos e nos voltamos para o relato do capítulo 10, Paulo está apresentando algo que aconteceu com o povo de Israel no seu relacionamento com Deus, na sua vida, na sua caminhada e no seu jornadear rumo a Canaã terrestre. E Paulo diz, isso que está registrado aqui na Bíblia, Anderson, a respeito do que aconteceu com ele, deve servir para você de exemplo. Isso serviu de exemplo para os coríntios e serve de exemplo para nós. E Paulo diz, para que eu e você não cobicemos e não sigamos erradamente aquilo que eles estabeleceram na sua palavra. Queridos, quando nós pensamos na questão de exemplos, nós temos 2 possibilidades. Nós podemos imitar, ou então nós podemos aprender pelo contraste, agir e fazer de forma o quê? Diferente. A escolha de como agiremos, se imitaremos ou se faremos o contraste, ela está em quê? Em nossas mãos. O primeiro exemplo está em Gênesis 19, 26. Por favor, vamos à primeira dessa história, dessa lembrança, que é uma história muito conhecida. Por isso que eu disse para você que nós vamos ver 3 exemplos brevemente. Gênesis capítulo 19, versículo 26. Gênesis 19, 26. Gênesis 19, 26. Olha o que o texto bíblico diz. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mais uma vez eu pergunto, para onde é que eu e você temos destinado o nosso olhar? Para onde é que eu e você temos elevado o nosso olhar? Quando nós analisamos o relato bíblico, as histórias bíblicas que foram deixadas para mim e para você como exemplo, e na primeira carta, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 4, ele diz claramente que o que foi deixado aqui foi deixado para o meu ensino, para que eu e você tenhamos esperança. Queridos, eu e você, ao refletirmos e olharmos e nos voltarmos para essa história, Deus espera que nós aprendamos com o que foi apresentado aqui. Você conhece a história, Ló era sobrinho de Abraão e chegou um momento da vida dele em que ele teve em suas mãos a possibilidade de escolha. Ele não poderia mais conviver com o seu tio, e cada um foi para uma direção. E o seu tio, embora fosse um homem idoso, deixou que o seu sobrinho escolhesse para onde ele iria. E a Bíblia diz para mim e para você que Ló escolhe ir morar na região de Sodoma, e também a região de Gomorra. Lá em Gênesis capítulo 13, verso 10, diz que era uma região muito fértil, extremamente irrigada. Tão bela como era o jardim do Senhor, fazendo uma menção e uma comparação com o que seria o jardim do Éden. E assim eu e você podemos estabelecer e ter uma dimensão de quão próspera e bela era aquela cidade.
No entanto, quando nós acompanhamos todo o relato que nos é apresentado no capítulo 19 de Gênesis, nós percebemos que aquela cidade, infelizmente, era um antro de imoralidade, perversão e tudo aquilo contrário que é estabelecido à vontade de Deus. Lá no livro de Judas, no versículo 7, Judas retrata e reitera isso de modo muito claro. E embora a cidade de Sodoma e Gomorra fosse um lugar muito próspero, o profeta Ezequiel diz que era uma cidade onde havia muita riqueza. As pessoas ganhavam dinheiro com muita facilidade, gerando naquele povo muitas vezes um sentimento e uma sensação de ociosidade. E as pessoas davam vazão a todos os seus prazeres. As pessoas muitas vezes olhavam única e exclusivamente para o seu próprio umbigo. Não olhavam e não assistiam àqueles que eram necessitados, que estavam ao seu redor, de um modo tão nítido e claro. E diante dessa condição, quando Deus se apresenta a Abraão e disse e reitera a promessa de que Abraão teria um filho, ele diz que destruiria Sodoma e Gomorra. Os dois anjos se dirigem e vão conversar com Ló e diz: Ló, nós precisamos que você, os seus familiares saiam daqui, porque Deus trará juízo sobre essa terra. E queridos, a história diz para mim e para você que os genros de Jó, eles não quiseram ir. Somente saíram dali Jó, a sua esposa, e as suas filhas. No entanto, o texto bíblico diz para mim e para você que Deus tinha dado uma orientação que ninguém olhasse para trás. Mas nós lemos e vimos que o que aconteceu? A mulher de Ló olhou o quê? Para trás. Para onde é que eu e você temos direcionado o meu e o seu olhar? Para onde é que eu e você temos olhado? Essa história mostra para mim e para você que muitas vezes o nosso apego, a nossa nostalgia, o apego a um pecado, algo que Deus pediu que nós abandonássemos muitas e muitas vezes, quando nós nos apegamos a isso, nos atemos a isso e olhamos para trás, isso pode fazer com que eu e você estejamos caminhando para a nossa própria destruição. Isaías capítulo 30, verso 21 diz que Deus vai dizer para mim e para você: esse é o caminho, filho, andai por ele. Jesus Cristo foi categórico quando disse em Mateus 6,24, Anderson, você não pode servir a dois senhores. Para quem você vai olhar? Para Deus ou para qualquer outra coisa, ou qualquer outro tipo de Deus? E a Bíblia reitera para mim e para você. E talvez alguns pensem e digam: pastor, mas isso aconteceu há tanto tempo, não tem importância para mim. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 28 a 32. Nós temos claro em nossa mente quando o evangelista diz: assim como aconteceu nos dias de Noé. Mas o evangelista Lucas registra e diz para mim e para você que assim como aconteceu nos dias de Ló, vai acontecer antes que Jesus Cristo volte. A mulher de Ló representa muitas vezes homens e mulheres que conheceram e tiveram o chamado de Deus por caminho de salvação, mas infelizmente escolheram não abandonar os seus velhos hábitos e a sua vida. E por conta da hesitação, da falta de fé, caminharam para a ruína. Esse estágio nos conduz a uma paralisia espiritual, nos conduz para a derrota. Olhar para trás nos conduz à derrota, como conduziu a mulher de Ló. Isaías capítulo 5, verso 20 diz que não só nos dias de Isaías, mas nos dias em que eu e você vivemos, nós vivemos em tempos de constante inversão de valores. E o profeta registrou o seguinte em Isaías capítulo 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Infelizmente, essa foi a atitude da mulher de Ló. Mas a Bíblia nos apresenta um segundo exemplo, e é o exemplo de Pedro. E eu gostaria de ler com você o texto de São Mateus capítulo 14, os versos 29 e 30. São Mateus capítulo 14, os versículos de 29 e 30. No entanto, eu quero ler com vocês nessa versão aqui a mensagem. E o texto diz o seguinte: mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob os seus pés, sua tranquilidade se foi, e ele começou a afundar. Nesse momento ele gritou: mestre, salva-me. Queridos, assim como há perigo de eu e você olharmos para trás, quando nós contemplamos histórias como a de Pedro, nós percebemos que quando eu e você olhamos para baixo, nós também estamos correndo um sério risco. Quando Pedro desviou o seu olhar de Jesus Cristo, ele perdeu
toda a sua segurança, toda a sua fé. Ele perdeu aquilo que trazia então a oportunidade de que ele continuasse caminhando sobre as águas. E a mesma coisa acontece comigo e com você quando nós desviamos o nosso olhar de Cristo. Isso pode nos conduzir muitas vezes a um momento de incredulidade, ou muitas vezes de exaltação. Entender e pensar que somos bons demais e por isso realizamos o que realizamos. E nesse momento, nós desviamos o nosso olhar de Cristo. Somos muitas vezes envolvidos pelo medo, pela dúvida, e as circunstâncias que nos rodeiam nos conduzem para longe de Deus. Há perigo em olhar para trás, mas também há um grande perigo em olhar para baixo. Para onde é que eu e você estamos olhando? O último dos exemplos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 5. 1 Samuel, capítulo 8. Eu quero ler com vocês o versículo de número 5. 1 Samuel, capítulo 8, verso 5. O texto bíblico diz o seguinte: eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece com todas as nações. Esse é um episódio bastante interessante. O povo chega para Samuel e diz: Samuel, você está velho, seus filhos não estão fazendo um bom trabalho como você, não são homens íntegros e dedicados a Deus. Samuel, nós não queremos mais saber desse modelo de teocracia, ter Deus como nosso líder. Constitui-nos agora um rei como tem todas as nações ao nosso redor. E queridos, Deus não foi pego de surpresa aqui. Porque lá em Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo 14, Deus diz: chegará um momento em que vocês pedirão que se estabeleça um rei para que governe como tem todas as nações ao redor de vocês. Se há perigo em eu e você olharmos para trás, se há perigo em nós olharmos para baixo, há um grande perigo quando eu e você começamos a contemplar o mundo ao nosso redor e querer viver de acordo com aquilo que está estabelecido e colocado no mundo. É isso que essa história aponta para mim e para você. Samuel naturalmente fica chateado. E ele diz para Deus: Senhor, mas como isso? E Deus diz: Samuel, peraí. A questão não é com você, o povo não está te rejeitando, mas ele está me rejeitando. Constitui um rei, atende o pedido deles, mas por favor, avise-os quais serão as consequências. E se você ler na sua Bíblia, ler na sua casa, quem sabe nessa tarde, você vai ver que Deus disse: os filhos deles terão que trabalhar para o rei, terão que trabalhar no exército do rei. As filhas deles serão levadas como cozinheiras. Eles terão que entregar 10% de tudo aquilo que eles têm no campo e também dos seus gados. E ele começa a elencar tudo isso. O interessante é que quando chega nos versículos 19 e 20, o povo olha para Samuel e diz o seguinte: não tem problema. Nós queremos um rei que nos governe em todas as nossas guerras. Mas, queridos, era como se o povo tivesse esquecido que diante do Mar Vermelho, Deus disse, através de Moisés: não temam, porque essa batalha é minha, eu luto por vocês. A mesma coisa foi dita na batalha de Seom e Og em Deuteronômio 3, 22. E em 2 Crônicas 20, 17, quando os moabitas e os amonitas se reúnem contra o povo de Deus, o profeta de Deus disse: vocês não precisam temer, porque essa batalha não é de vocês, essa batalha é de quem? É do Senhor. Mas ao contemplar o mundo ao seu redor, as influências, as modas, tudo aquilo que era estabelecido, toda a cultura que era tida, na qual eles estavam inseridos, e eu e você naturalmente não conseguimos viver. E nós estamos inseridos na cultura naturalmente. Mas o grande X da questão é se ao contemplarmos estas coisas, eu e você quereremos imitar o mundo, ou se eu e você optaremos em imitar a Jesus Cristo. E queridos, por gentileza, não entenda e não pense que isso é coisa da minha cabeça. Não, é a palavra quem diz isso. 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, verso 1, ele diz: sede imitadores de Deus. A semelhança que o cristão e a igreja deve ter, queridos, é a semelhança de Cristo, não é a semelhança do mundo. A igreja não se torna relevante para a sociedade quando ela se parece com o mundo. Ela se torna relevante para a sociedade quando ela se parece com Cristo. Nós dizemos: eu sou um discípulo de Cristo. Ora, se somos aprendizes e discípulos de Cristo, precisamos agir como ele agia. A Bíblia diz que ele vivia percorrendo o mundo, ensinando as pessoas e fazendo o bem. Hajamos assim também. E estaremos dessa forma, fazendo aquilo que a palavra de Deus recomenda que eu e você façamos.
Se existe um grande perigo quando eu e você olhamos para trás, se existe problema e dificuldade quando eu e você olhamos para baixo, e se há um grande risco quando nós olhamos ao redor e muitas vezes queremos imitar o que a sociedade apresenta para nós, qual é a solução então? É a mesma que o relato de Números 21 apresenta. O povo caminhava pelo deserto e continuava reclamando com Deus. E Deus que vinha cuidando do seu povo, é como se Deus tirasse a sua mão protetora. E as serpentes que até então não picavam o povo, começam a picar o povo. Pessoas começam a morrer, sofrer com as dores causadas, as inflamações causadas pela picada da serpente. E Deus dá uma orientação para Moisés. Moisés, constrói uma serpente de bronze. Coloca essa serpente numa haste, diga para o povo que todo aquele que for picado, quando ele olhar para a serpente de bronze, ele vai ser curado. O povo tinha consciência de que não existia poder algum naquela serpente, mas o que estava envolvido ali era uma atitude de fé e obediência, a orientação que Deus estava dando. E nessa apresentação de Números capítulo 21, versos de 4 a 9, nós temos uma representação, uma perspectiva proléptica, ou seja, antecipatória do que o próprio Cristo disse em João capítulo 3, versículos de 14 a 15. E ele disse: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado em uma cruz, e ele atrairá a todos para si. E todo aquele que é atraído a Cristo e vai a Ele, Ele diz: eu não rejeitarei nenhum, e de modo algum o lançarei fora. Entenda, existe um grande perigo e um grande problema em eu e você olharmos para trás. Isso nos traz derrota. Olhar para baixo vai trazer para mim e para você muitas vezes medo, dúvida e desânimo. Quando eu e você olhamos ao nosso redor, muitas vezes isso vai trazer a mim e a sua vida distração. Mas quando eu e você olhamos para cima, nós encontramos a salvação. Leia comigo um texto bastante conhecido. Hebreus capítulo 12, verso 2. Nós vamos ler a primeira parte do texto. E olha o que o texto diz. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de quem? Do trono de Deus. Queridos, a Bíblia apresenta para mim e para você qual é a direção na qual eu e você devemos olhar e seguir. Ela diz que eu e você devemos olhar para quem? Para Jesus Cristo. Eu e você devemos olhar para onde? Devemos olhar para cima. Quando nós nos voltamos para o livro do Antigo Testamento, Isaías capítulo 45, o versículo de número 22. Isaías 45, 22, Deus diz: olhai para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A solução para mim e para a sua vida está em manter o olhar fixo em Jesus Cristo. Essa é a única solução que a Bíblia apresenta para mim e para você. E queridos, basta que eu e você olhemos para tudo aquilo que está acontecendo no mundo. E mesmo que deixemos a Bíblia de lado, o mundo está dizendo que Jesus Cristo está o quê? Voltando. E queridos, me perdoem. Eu não sei se esse é o tipo de mensagem que é palatável ao seu ouvido, ao seu gosto. Mas diante de Deus eu tenho a responsabilidade de alertá-lo. E naturalmente, isso é um grande alerta para a minha vida, para a vida da minha família. Onde Deus diz: ei Anderson, ei filho, para de olhar para trás. Para de olhar para o lado, para de olhar para baixo, olhe para cima. Olhe para Jesus Cristo, não olhe para si mesmo, não olhe para suas falhas, para suas fraquezas, para aquilo que você cometeu de errado. Olhe para Jesus, não olhe para o seu passado, Anderson. Esqueça as suas culpas antigas. Entenda que Deus perdoou os seus pecados. Olhe para Jesus e não olhe para o futuro. Não viva angustiado e ansioso, querendo controlar o seu amanhã. Isso não está em suas mãos. Você se lembra do que eu disse em minha palavra? Quando você está ansioso, isso não acrescenta, não agrega nada em sua vida.
Olhe para Jesus Cristo, não olhe para as pessoas ao seu redor. Não se compare com elas. O povo de Israel olhou para as nações ao seu redor e disse: eu não quero que Deus nos governe, mas eu quero que um ser humano, que a Bíblia diz que o coração é enganoso, eu quero que ele me governe. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é mais verde? Queridos, isso tem destruído a sociedade, tem destruído a vida de pessoas. É por isso que Jesus Cristo nos convida a olhar para cima. Eu quero concluir com um pensamento que diz, e infelizmente não está aparecendo ali: a derrota vem de olhar para trás, a distração vem de olhar em volta, o desânimo vem de olhar para baixo, mas a libertação vem de olhar para cima, de olhar para Jesus Cristo. E mais uma vez eu me pergunto e te pergunto: para onde é que eu e você temos olhado? O salmista disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem dos montes, embora Jerusalém, essa fosse uma das possibilidades. Jerusalém ficava em uma região montanhosa, ali estava o templo. O Deus verdadeiro habitava naquele lugar. Mas nos montes, muitas pessoas que adoravam outros deuses ofereciam os seus sacrifícios. Ele disse: não, o meu socorro não vem dali, o meu socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. E quando você continua lendo o Salmo 121, por 6 vezes diz que esse Deus, que é o Criador do céu e da terra, Ele quer guardar e proteger a minha e a sua vida. Talvez hajam pessoas aqui que, embora estejam sorrindo ao meu e ao seu lado, internamente estejam chorando e com a sua vida arrasada, seja financeira, relacionalmente, emocionalmente, eu não sei como, eu não sei o que, melhor dizendo. Mas Deus está dizendo: Anderson, eleve os seus olhos para o monte, eleve o seu olhar para Jesus Cristo, porque a sua salvação não vem de nenhum outro lugar que não seja Deus. Fique-se o seu olhar em Jesus Cristo, e dele você vai receber a salvação. Ele tem poder para te guardar em toda e qualquer área da sua vida. Nós vamos encerrar cantando uma canção que diz que muitas vezes eu e você andamos por aí procurando solução e resposta. E muitas vezes nós buscamos paz e descanso, mas parece que nós não encontramos. Mas a paz e descanso vem quando eu e você olhamos para a cruz de Jesus Cristo, para aquilo que Cristo fez por mim e por você. E quando nós contemplamos o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé, a Bíblia diz que aí tudo muda. Eu e você recebemos dele a salvação. Que Deus me abençoe e te abençoe, para que eu e você mantenhamos o nosso olhar fixo em Jesus Cristo, até que ele volte. Amém. Buscando a paz e descanso, eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri. Cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Naquele dia me alegrarei,
graça me alcançou. E a igreja canta assim: reconheço, não sou digno, pela graça. Amém, igreja. Mais uma vez, reconheço, não sou digno, pela graça. Somos salvos nele, diga isso. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Bom Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa graça. Nós agradecemos ao Senhor por tão grandioso amor. João disse que nós amamos ao Senhor porque Tu nos amaste primeiro. A nossa devoção, rendição, submissão ao Senhor nada mais é do que uma resposta àquilo que Tu fizeste, aquilo que o Senhor faz e continuará fazendo por nós. Nosso pedido, humildemente, nesta manhã, mais uma vez, Senhor, é de que nós possamos levantar a nossa cabeça, dirigir o nosso olhar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que a Bíblia mesmo diz que é o autor e consumador da nossa fé. É aquele que vai nos fortalecer, nos conduzir, nos direcionar. É aquele que vai balizar o nosso viver. Bom Deus e Pai, que Tu não seja apenas o nosso Salvador, mas que façamos do Senhor e permitamos que Tu sejas o nosso Senhor. Deus eterno, se por escolhas que fizemos, nós desviamos o nosso olhar do Senhor, olhando para trás, olhando para baixo, olhando ao redor, nós pedimos perdão ao Senhor, mas suplicamos bondosamente, dirige o nosso olhar para Ti, e que ao olhar ao Senhor, recebamos a salvação que tanto carecemos e continuemos caminhando para em breve estarmos ao Seu lado. Nos abençoe e guarde, rogamos em nome de Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus.